Paz seja com todos. Essa semana eu fui surpreendido por uma notícia terrível aos meus olhos, que falava sobre 8 pessoas. Exatamente isso. 8 pessoas que detêm uma riqueza proporcional à metade da população do planeta. Nós estamos falando de cerca de 3,6 bilhões de seres humanos, de almas humanas. Mas o que isso tem a ver conosco? O que podemos extrair de ensinamento a respeito disso? É que ao ouvir essa expressão, esse número de 8 pessoas, imediatamente me veio à mente as 8 pessoas que foram salvas no dilúvio, a saber, na arca, né? A saber, Noé e sua família. E eu fiquei meditando, né, traçando esse paralelo. Hoje, se 8 pessoas hoje respondem por metade da população do planeta, uma vez que a riqueza delas denuncia a desigualdade que existe nesse mundo, a falta de amor do ser humano, né, o egoísmo por querer ter tanto mais do que precisa para sobreviver, mesmo sabendo que para isso outros terão que morrer. Eu fiquei refletindo sobre a situação de Noé e as 7 pessoas que estavam com ele naquela arca, e o tempo de Noé e o tempo de Deus antes do dilúvio. E parei para refletir justamente sobre o fato de que Jesus disse de que seria a volta dele, os dias que antecederiam a volta dele, seria como nos dias de Noé. Então nós precisamos avaliar, nós precisamos pensar muito sobre os dias de Noé, constantemente, porque existem muitas similaridades, segredos ali, mistérios contidos na palavra de Deus, naquelas passagens que nos dão pistas sobre a volta de Cristo, embora o próprio Jesus tenha nos dito que como um ladrão ele viria, sem que os homens, sem que as pessoas e até mesmo alguns da sua igreja estivessem aguardando. Então nós podemos avaliar que, será que estamos vigiando? Essa foi a recomendação do Senhor. Ele disse que ele usa o exemplo de um pai de família que, se soubesse a hora que o ladrão vem, né, para poder roubar, ele não seria surpreendido. E será que temos vigiado? Será que estamos vivendo como quem aguarda todos os dias, como por exemplo poderia ser agora, a volta de Cristo? E aí vem aquela famosa pergunta, né, que ouvimos durante muitos e muitos anos na nossa vida: se ele voltasse agora, você está preparado? Será que você iria com ele? Você já ouviu falar em arrebatamento, querido? Talvez você nunca tenha ouvido essa expressão, afinal ela não é muito comum nos nossos dias, já que nós estamos mais preocupados com a vida nesta vida, inclusive como igreja. Jesus disse que seria na hora que não esperassem, seria exatamente nessa hora que ele viria. Agora vamos olhar a nossa volta. Alguém parece estar esperando a volta de Cristo? A igreja de Jesus Cristo parece estar esperando a volta de Cristo? Você sabia que o arrebatamento é real? Você sabia que Jesus ele vai voltar numa hora que muitos ou que quase ninguém espera e vai surpreender a muitos? A palavra de Deus nos fala que o Evangelho ele é um só apenas, o Evangelho de salvação, o Evangelho, as boas novas do reino de Deus, mas ele possui 3 faces, podemos dizer assim, diferentes, que a gente costuma denominar ou categorizar
como o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino e o Evangelho Eterno. Jesus, numa determinada passagem em Mateus, ele fala que o Evangelho do Reino seria pregado a todas as pessoas e então viria o fim. Você sabe o que é o Evangelho do Reino? Eu desconfio que a maioria esmagadora dos cristãos do nosso tempo nunca ouviram falar no Evangelho do Reino. É isso mesmo. Porque o Evangelho do Reino, ele trata de questões, ele aprofunda muitas questões a respeito sobre a volta de Cristo e os desdobramentos que isso vai trazer sobre cada um de nós. Ele trata sobre questões como galardão, como disciplina, como o reino de Jesus Cristo sobre essa terra. E, enfim, não é comum nós ouvirmos falar nesse tipo de assunto no nosso dia a dia. Como eu disse, provavelmente você nunca tem ouvido falar sobre o Evangelho do Reino. E você pode me perguntar, mas pastor, então o que eu ouvi e me converti foi o Evangelho da Graça. Embora, como eu disse, o Evangelho seja um apenas, mas possuindo três faces diferentes, três ênfases diferentes. O Evangelho de salvação que você ouviu ao aceitar e reconhecer o Senhor como seu Salvador foi o que nós chamamos nessa divisão como o Evangelho da Graça. Mas ele avança, o Evangelho ele aprofunda muito mais. Então, o meu conselho é que você procure se inteirar mais sobre isso. Nós vamos tentar ajudar aqui na medida do possível. Agora, voltando à questão de Noé, né, a gente vê lá, Noé, ele apregoou, né, ele foi um pregador de salvação no tempo dele, ele pregou a mensagem de Deus, mas as pessoas não ouviram, não quiseram, não acreditaram, essa é a palavra. E agora, comparando, se Jesus diz que será como nos dias de Noé, nós podemos comparar, e da mesma forma como eles não esperavam o dilúvio, eles não acreditavam, eles não esperavam, até que aconteceu. Da mesma forma, o arrebatamento, a volta de Jesus Cristo, as pessoas ou não acreditam ou não esperam por isso até o momento que acontecer. O problema é que no tempo de Noé, quando o dilúvio veio, o próprio Deus fechou a arca. Por isso só se salvaram 8 pessoas, porque ninguém mais quis dar ouvidos à voz de Deus. Hoje o nosso Senhor Jesus Cristo deseja que todos os seres humanos se salvem. Mas a questão é, quem tem dado crédito à mensagem do reino de Deus? Quem está disposto a ouvir a voz de Deus e a obedecer? Vale a reflexão. As pessoas estão, como diz no próprio texto o Senhor Jesus, as pessoas estariam casando, estariam se dando em casamento, estão se separando, estão vendendo, estão comprando. É uma forma de dizer que estão vivendo a vida de uma forma normal. Estão vivendo no seu dia a dia, nas suas rotinas, nos seus cotidianos, nas suas demandas, nos seus projetos, sem parar sequer para pensar durante um momento do seu dia sobre a volta de Cristo, sobre o momento do juízo, onde terão de responder diante de Deus pelos seus atos, pela forma como viveram. Enfim, a humanidade ela não está disposta a ouvir esse tipo de discurso. Afinal, isso nos chama a responsabilidade. E muitos fogem das responsabilidades. Então, não pague para ver, querido. Não pague para ver. Procure desenvolver a sua salvação em Cristo. Procure conhecer o Evangelho do Reino. Procure ser um servo, um filho que serve espontaneamente e que procura ser aprovado aos olhos do Senhor. Porque eu termino dessa forma.
o que é uma vida passageira e frágil neste mundo comparada a uma eternidade de alegria e felicidade sem fim? Responda para você mesmo. Talvez os problemas, as situações, as dificuldades que você enfrenta aqui nesta vida, nesta terra, tem te feito não considerar e não refletir sobre a passagem dessa vida para a eternidade, e não tem te feito pensar sobre isso. Então o meu convite é nesse sentido. Vamos pensar sobre isso. 8 pessoas se salvaram por causa da dureza do coração do ser humano. Hoje 8 pessoas poderiam salvar metade do planeta, por assim dizer, salvar entre aspas, poderiam salvar melhorando a vida dessas pessoas, mas não o fazem. Mas o Senhor Jesus não é assim. Ele sim é o único que pode salvar a todos, a toda a humanidade, se essas resolvessem voltar para Ele e se render diante dele. Eu espero que esse vídeo possa te edificar, trazer crescimento para você. Caso você tenha dúvidas e questionamentos, você pode usar os comentários, pode me contactar através das minhas mídias sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo, e nós teremos o prazer imenso em servir da forma como pudermos. Um forte abraço e até a próxima.